Se você é diabético do tipo 2, pré-diabético ou se simplesmente sofre com altos níveis de açúcar no sangue e tem medo que isso possa causar uma amputação, cegueira ou infarto, preste muita atenção nesse recado urgente. Uma das maiores descobertas médicas do século acaba de revelar um simples método caseiro que vem sendo considerado por endocrinologistas do mundo todo como a solução definitiva no combate à diabetes tipo 2. Dr. Francisco, o senhor pode explicar melhor isso para a nossa audiência? Claro que posso. Bom, mais de 200 estudos científicos foram feitos nos últimos meses sobre essa solução e a cada dia que passa, os cientistas estão ficando cada vez mais convencidos de que isso é a única coisa que realmente pode reverter e expulsar a diabetes tipo 2 de qualquer pessoa. Isso porque diferentes tratamentos convencionais receitados pelos médicos, como a metformina, injeções de insulina, dietas de baixo carboidrato, esse método não foca apenas em mascarar o problema e reduzir momentaneamente a glicose, e sim tratar de dentro para fora e agir na raiz do mal. E por esse motivo, ele está tendo um sucesso surpreendente para tratar e reverter a diabetes de pacientes que antes foram considerados incuráveis. Médicos dos Estados Unidos e da Europa inteira já estão usando esse método caseiro e os resultados estão sendo chocantes. Cerca de 98% dos voluntários tiveram uma redução drástica da glicemia, quase que da noite para o dia. 78,3% deles voltaram a dormir bem e se sentir menos cansados durante o dia. E incríveis 69,8% deles conseguiram reverter a doença em menos de 30 dias, 25 dias em média. Isso me parece incrível, doutor. Mas esse método tem efeitos colaterais ou contraindicações? Bom, é aqui que vem a melhor parte. Ele não causa dependência, não tem efeitos colaterais e é 100% natural e começa a funcionar em menos de 30 minutos. E se trata de algo que os principais cientistas do mundo estão chamando de o maior avanço contra a diabetes desde a descoberta da insulina em 1921. Bom, eu confesso que tudo isso pode parecer difícil de acreditar. Até mesmo eu, como pesquisador da área, com anos de experiência, não acreditei quando me deparei com algo tão incrível e inovador assim. E é por isso que eu fiz questão de reunir todas as provas inegáveis que comprovam claramente tudo o que eu estou dizendo aqui. Em instantes, eu vou mostrar estudos de grandes universidades como Harvard e Cambridge, citações de médicos como o Dr. Laí Ribeiro e também depoimentos reais de pessoas comuns que conseguiram reverter essa doença com esse tratamento simples. Excelente. Pode ter certeza que estamos muito empolgados para conferir tudo isso. Por isso, se você ou alguém próximo a você luta contra a diabetes tipo 2 ou contra qualquer um de seus sintomas, não feche essa página por nada. Em instantes, o Dr. Francisco vai revelar mais detalhes sobre a verdadeira causa do problema, um verme diabético que pode estar agora mesmo contaminando seu pâncreas e atacando seu corpo, elevando sua glicose para níveis mortais. O teste rápido de 3 perguntas que qualquer pessoa pode realizar em casa para saber se está contaminada com esse verme ou não, e se estiver, o que fazer para resolver o problema. O grande esquema sujo de corrupção da indústria farmacêutica para arrancar cada centavo do seu bolso. A trágica história de como seu pai, chamado Antônio, saiu de um caso extremo de diabetes tipo 2, com a cirurgia de amputação da perna marcada, para um quadro de reversão definitiva da doença e uma completa restauração da sua saúde. E o simples passo a passo da solução natural que elimina por completo esse verme diabético dentro de casa, revertendo essa doença de uma vez por todas. Então, vamos lá? Bom, eu me chamo Juliana Bittencourt, apresentadora do Saúde e Bem-Estar. E hoje nós vamos bater um papo com a maior referência nacional no combate à diabetes tipo 2. Ele é pesquisador independente e especialista em diabetes com foco na reversão da doença há mais de 14 anos. Professor na Universidade de Santa Catarina, autor do livro mais vendido da Amazon, Vencendo a Diabetes, um guia prático e simples de como reverter essa doença em 25 dias. E também trabalhou na Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, onde participou de diversas pesquisas e inovações na área de endocrinologia. Graças às suas dicas, palestras e vídeos nas redes sociais, ele já conseguiu ajudar mais de 28 mil pessoas a se verem livres da glicose elevada e das garras da diabetes tipo 2. É com muito prazer que recebemos aqui hoje o Dr. Francisco Ramos. Dr. Francisco, que bom que você aceitou o nosso convite para falar sobre um assunto tão importante quanto esse. Bom dia, Juliana. Bom dia a todos os telespectadores. O prazer é todo meu.
É uma honra receber esse convite e vir aqui bater um papo com vocês. Hoje eu vou provar para todo mundo que está assistindo aqui que é possível, sim, não só controlar a glicose abaixo de 100 pontos, mas também reverter a diabetes de forma definitiva e 100% natural. E para provar, eu vou mostrar diversos casos de pacientes meus que conseguiram fazer isso em tempo recorde, seguindo exatamente o que eu vou mostrar aqui hoje. Sem remédios, cirurgias, injeções ou exercícios físicos. Nada disso. A única coisa que você aí de casa vai precisar fazer é assistir essa entrevista até o final e eu já vou te contar tudo. E antes que eu me esqueça, já falei para a produção que quem assistir até o final vai ganhar um presentinho especial que eu preparei. Olha só, gente, o que será, hein? Bom, nossos telespectadores vão ter que ficar até o final para saber. Então, doutor, a gente já sabe que você é um dos pesquisadores mais respeitados do país hoje em dia. Mas eu recebi a informação de que, por incrível que pareça, seu pai também enfrentou problemas sérios com essa doença. É verdade isso? Sim, infelizmente é verdade, Ju. Meu pai, Antônio Ramos, sofreu com diabetes tipo 2 por mais de 8 anos. Ele quase teve a perna amputada e sua vida destruída por conta dessa doença maldita. Infelizmente, os tratamentos atuais, como glifagem, insulina e dietas, não foram suficientes para o seu caso. E nós descobrimos da pior maneira, gastando milhares de reais com ele. Que terrível isso, doutor. E quais foram os primeiros sintomas de seu pai? Nos dê uma breve esclarecida para que nossa audiência já fique esperta e busque ajuda médica o quanto antes. Excelente pergunta. Bom, os sintomas iniciais do meu pai foram os mesmos que são comuns para a maioria das pessoas pré-diabéticas e diabéticas. Desejos incontroláveis por doce, bolos, tortas, brigadeiro e sorvete. Meu pai vivia tão exausto, parecia estar disputando uma maratona diária. Além do desejo por doce e o cansaço extremo, ele reclamou de dores pelo corpo. E também notei que ele estava tendo infecções frequentes, principalmente urinária e na pele. Tudo isso me ligou um sinal de alerta, mas acabei deixando de lado, acreditando que era algo passageiro. Porém, para minha infelicidade, eu estava completamente errado e esses sintomas não foram embora. Nos próximos meses, outros ainda piores apareceram. Sua visão começou a ficar ruim, como se tivesse algumas manchas no meio, sem contar a sensação de formigamento nas extremidades do seu corpo, mãos e pés. Eu, como pesquisador da área da saúde, na época ainda não era especialista em diabetes, sabia que esses sintomas eram perigosos. E por isso eu e minha mãe decidimos levá-lo para consultar em um dos melhores endocrinologistas da cidade. Então o médico fez algumas perguntas e solicitou alguns exames. Mas foi só na segunda visita que ele nos deu a triste notícia que eu jamais esperava. Francisco, eu sinto muito em ter que dizer, mas infelizmente seu pai está com diabetes tipo 2. Ouvir aquelas palavras do médico foi devastador. Eu sei que nos meses anteriores ele realmente tinha exagerado nos doces e ganhado alguns quilos. Mas diabetes, isso é o tipo de coisa que eu pensei que nunca fosse acontecer com alguém próximo a mim. Ainda mais com meu pai, que sempre foi uma pessoa muito ativa e independente. Aqueles homens que vivem com uma caixa de ferramenta em casa consertando tudo e resolvendo problemas. Na época ele tinha finalmente acabado de se aposentar, estava pronto para aproveitar a vida ao máximo e ter uma velhice tranquila ao lado da minha mãe. Mas de repente tudo isso caiu por água abaixo como um piscar de olhos. Nossa, essa situação deve ter sido muito difícil para você e sua família. Sim, sempre é, né? Ainda mais quando se trata de família. Poxa, ver meu próprio pai sofrendo dia após dia por conta de uma doença difícil de tratar é algo que eu não desejo para ninguém. Mesmo assim, o pior de tudo ainda estava por vir. Foi há uns 2 anos atrás quando eu recebi uma ligação inesperada da minha mãe, dizendo que a diabetes dele estava ficando mais grave. E que por isso ele poderia ter a perna amputada em 6 meses devido a um ferimento profundo causado em um acidente. Essa notícia explodiu como uma bomba em meu colo. Eu nunca pensei que meu pai, a figura herói e o homem que mais admirava no mundo, pudesse ter sua perna cortada fora por conta dessa doença. Meu sangue ferveu de raiva e eu fiquei furioso com todos os médicos e especialistas incompetentes que não conseguiram ajudá-lo de verdade. Foi nesse momento que eu comecei a imaginar coisas terríveis que poderiam acontecer com ele depois da amputação, como nunca mais conseguir andar livremente, correr ou mesmo brincar com seus netos. Não conseguir fazer mais suas necessidades básicas sem ajuda, como ir ao banheiro ou caminhar até a geladeira para beber água e se tornar um homem totalmente dependente da família. Também fiquei imaginando como a amputação vai ter um grande impacto emocional, causando sentimento de perda, depressão e ansiedade. E como essa maldita doença chamada diabetes poderia ceifar sua vida e deixar nossa família completamente traumatizada. Olha, sinto muito pelo que você passou e seu pai passaram, doutor. E eu nem imagino como foi ver e viver essa cena. Mas então, toda essa raiva e revolta foram usadas como combustível para você encontrar uma saída? Como foi esse processo? Bom, eu vou tentar não me emocionar aqui, mas naquela noite, quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi
me ajoelhar ao lado da cama e clamar pela misericórdia de Cristo. Primeiro, eu pedi perdão a Deus, porque falhei como profissional e não prestei atenção aos primeiros sinais da doença do meu velho. Depois, pedi por uma solução que pudesse salvar sua perna de ser amputada e o livrar desse pesadelo que é a diabetes tipo 2. Naquela mesma noite, Jesus parece ter ouvido minha oração, pois ele me deu a força que eu precisava para continuar. Então, tomei a decisão de ir atrás de uma solução, custe o que custar. E pelos próximos 3 meses seguintes, eu passei todo o meu tempo à procura de informações sobre a diabetes. Qualquer coisa que pudesse me ajudar. Eu li fóruns de sites médicos, conversei com colegas de respeitadas universidades, li também uma porção de relatórios científicos, mas não encontrei nada de novo. As conclusões eram sempre as mesmas. Tome a sua medicação e se conforme em ter diabetes. Mas esse era o ponto. Eu não queria simplesmente me conformar que meu pai seria diabético para sempre. E como se não bastasse, na minha pesquisa ainda descobri algo chocante que confirmou todas as minhas suspeitas. E o que foi, doutor? Agora você me deixou curiosa. Então, eu descobri algo que existe aqui no Brasil e no mundo inteiro há muito tempo. Só que ninguém tem coragem de dizer publicamente. Um grande esquema de corrupção nojento da indústria farmacêutica. Caramba, doutor. Eu mesma já ouvi comentários a respeito, mas não levei muito a sério. Então é tudo verdade o que dizem? Sim, quer ver? Eu fiz questão de reunir alguns dados para provar. Só aqui no Brasil, estima-se que as grandes farmacêuticas lucram cerca de 2,3 bilhões de reais todos os anos com a venda de remédios. Uma matéria no G1 da Globo revelou ainda que esses médicos que estão na folha de pagamento da indústria prescrevem receitas de medicamentos que são bem mais caros que os outros similares e recebem cerca de 30% de comissão. E as más notícias não param por aí. A insulina, por exemplo, foi o medicamento que mais subiu de preço nos últimos anos. Sabia disso? E as previsões dos especialistas é que só vai ficar cada vez mais caro. Então, falando bem claro para nossos telespectadores, sua doença não passa de um negócio extremamente lucrativo para eles. Mas o que mais me assustou foi uma matéria do respeitado jornal científico New England Journal of Medicine, que afirmou que o governo brasileiro aprovou um novo medicamento que tem deixado uma fila de cadáveres devido ao seu excesso de toxicidade contida no remédio. Para eu não me complicar, não posso dizer os detalhes desse caso, mas acho que ficou bem claro o que estamos enfrentando aqui, não é? Caramba, eu tô chocada com essas revelações. É chocante mesmo. Quando eu descobri esse esquema, senti nojo em ver que as grandes empresas farmacêuticas apenas se preocupam em sugar mais dinheiro de quem mais precisa e encher os bolsos. Mas eu não podia continuar preso a essa corrupção nojenta. Então você descobriu algo bom nessa busca, doutor? Felizmente sim. Embora isso tenha sido como um tapa na minha cara para acordar para a realidade, minha pesquisa também me deu um fio de esperança que eu precisava para continuar. Porque meses depois eu me deparei com uma solução incrível e 100% natural que futuramente reverteu a diabetes do meu pai, livrando-o da amputação. Eu estou falando de uma solução simples e acessível que para qualquer telespectador pode usar para controlar a glicose e expulsar essa doença sem sair de casa. Incrível, doutor Francisco. Eu fico feliz que você conseguiu transformar essa experiência dolorosa em algo positivo e que agora está ajudando outras pessoas a se livrarem desse sofrimento. Mas me responde uma coisa, por que essa solução que encontrou funciona muito bem? E por que os tratamentos recomendados pelos médicos não funcionam? A resposta é simples e serve para as duas perguntas, porque essa solução natural age diretamente na causa raiz da diabetes e não apenas nos sintomas, como fazem esses tratamentos convencionais. Metformina, glifagem, injeções de insulina, dietas de baixo carboidrato, exercícios físicos, todas essas opções focam apenas em uma única coisa: reduzir a glicose no sangue, e que é um sintoma da diabetes tipo 2. É por isso que milhões de brasileiros acabam falhando na hora que querem tentar tratar a diabetes. Entendi, perfeitamente. E faz muito sentido. Mas qual é a verdadeira causa da diabetes, então, doutor? Geralmente as pessoas dizem que são os carboidratos e açúcares, né? Então, esse é um conhecimento muito popular. É claro que essas coisas influenciam sim na sua saúde, mas não são o que realmente causam a diabetes tipo 2. A prova disso é que, depois de 1990, muitos países de primeiro mundo, como os Estados Unidos, a Alemanha e até mesmo o Japão, começaram a adotar medidas preventivas contra o consumo de carboidratos. Ou seja, consumir cada vez menos carboidratos e alimentos açucarados. Mesmo assim, as taxas de diabetes continuaram a subir assustadoramente no mundo inteiro. Então, se não são os carboidratos e o açúcar, o que poderia ser? Bom, para pensar. Já faz décadas que a diabetes tipo 2 existe. E durante todos esses anos, cientistas do mundo inteiro procuram por uma solução para essa doença. Mas ninguém nunca encontrou nada que realmente funcionasse para todas as pessoas. Então eu comecei a me perguntar:
Será que a causa da diabetes tipo 2 tem origem no pâncreas? Será que algo acontece dentro dele a ponto de prejudicar a produção de insulina e causar essa doença? Afinal, o pâncreas é um órgão importantíssimo, já que é o responsável por produzir a insulina que vai transportar a glicose para dentro da célula. E sem a insulina, nosso corpo simplesmente não consegue controlar os níveis de glicose. Não importa o que você faça. Na minha cabeça, isso fazia muito sentido. Realmente faz muito sentido, doutor. Então, você começou a pesquisar sobre o pâncreas. Isso mesmo, eu decidi pesquisar mais a fundo para descobrir se algo de errado acontece com ele para causar diabetes tipo 2. E para fazer isso, eu reuni um time de 12 pesquisadores mais brilhantes da Universidade de Santa Catarina e liderei uma pesquisa com mais de 4.000 voluntários entre 40 e 75 anos. O estudo funcionou da seguinte maneira. Primeiro, nós separamos essas pessoas em dois grupos. O grupo A, que eram compostos por pessoas que sofriam com diabetes tipo 2, e o grupo B, que era composto por pessoas que não sofriam com a doença. No começo foi difícil, mas após 14 meses observando os hábitos e a rotina e analisando principalmente o intestino de cada uma dessas pessoas, nós descobrimos algo chocante que mudou tudo. As pessoas do grupo A, que sofriam com diabetes tipo 2, estavam infectadas por um verme maligno no organismo. Já as pessoas do grupo B, que não sofriam com a doença, praticamente não tinham esse verme. Isso pareceu muito estranho, então assim que percebi isso, decidimos aprofundar nossos estudos sobre esse verme. Em poucas semanas depois, estava 100% confirmado. Um verme que foi apelidado de verme diabético. É, sem sombra de dúvidas, a causa definitiva da diabetes tipo 2. Caramba, que baita descoberta vocês fizeram. Mas por que esse verme é o verdadeiro causador do diabetes tipo 2? O que ele faz de tão mal? Essa é uma ótima pergunta, Ju. Olha, segundo nossas pesquisas, esse verme, de nome científico Eurythrema pancreaticum, uma vez que contamina o organismo humano, consegue se alojar no pâncreas de forma quase imperceptível. E depois ele começa a atacar as células betas, responsáveis pela produção da insulina. Então, sem que as células betas consigam produzir a insulina, rapidamente seus níveis de glicose disparam nas alturas. E com o tempo aparece a diabetes tipo 2 e seus sintomas como formigamento nos pés e mãos, tontura, fraqueza, boca seca, visão embaçada com manchas, urina e sede excessiva, danos nos nervos e muitos outros. Mas sabe o que ainda é pior? Dá pra piorar? Infelizmente dá sim, porque se esse verme não for eliminado o mais rápido possível, as chances são altas de que ele comece a se multiplicar e espalhar por todo o corpo e órgãos vitais, como coração, pulmão, fígado, rins e cérebro. E aí, como pode imaginar, isso causaria diversos danos e problemas à saúde, como inflamações severas, infecções graves, infarto, AVC, Alzheimer, insuficiência renal e muitas outras. Nossa, que terrível. Parece até filme de terror um negócio desses. Espero nunca ser contaminada com esse verme. Aliás, lembrei de um ponto importante. Como as pessoas se contaminam com esse verme? Excelente pergunta, muito bem lembrado. Então, atualmente, existem diversas maneiras de ser contaminado por esse verme, mas as principais são por meio de alimentos infectados, como carne de boi e de porco. Cerca de 50% de toda a carne bovina e suína do Brasil está contaminada com esse verme, e contato direto com animais infectados, como cachorros e gatos, embora esse verme não seja prejudicial a eles. Mas o principal fator de contaminação e também o responsável por mais de 90% dos casos é pela água maltratada. Infelizmente, o Brasil tem um problema sério de saneamento básico e por isso é fácil entender porque muitas pessoas entre 40 e 75 anos acabam se tornando diabéticas por causa desse verme, contaminadas pela água. Isso realmente é um ponto que faz muito sentido, doutor. Mas existe uma forma prática e simples dos nossos telespectadores saberem se estão contaminados com esse verme diabético sem precisar de um exame? Na verdade, existe sim. É um simples teste rápido de 3 perguntas que eles podem fazer dentro de casa. Mas atenção, é necessário responder com extrema sinceridade, ok? Pergunta número 1. Nas últimas horas, você sentiu muita sede e precisou urinar mais vezes que o comum? Pergunta número 2. Você se sente muito cansado, com tonturas ou menos energia do que o normal, mesmo após uma boa noite de sono ou um dia de atividade leve? Pergunta número 3. Por último, me diga. Quando você acorda e mede sua glicemia em jejum, ela quase sempre está acima de 120 mg decilitro. Se você respondeu sim para algumas dessas 3 perguntas, provavelmente seu pâncreas está contaminado com esse verme diabético. Isso significa que além da diabetes, no futuro próximo você pode desenvolver outros problemas de saúde
saúde, como inflamações severas, infecções, síndromes incuráveis, Alzheimer e outros problemas de saúde terríveis. Assustador, não é? Realmente, isso é chocante, deve ser levado muito a sério. Para ser sincera, eu sabia um pouco sobre a importância do pâncreas e a produção de insulina, mas eu não fazia ideia da existência desse verme que pode se infiltrar no corpo e começar a sabotar a produção de insulina. A partir de hoje, vou tomar mais cuidado quanto a isso, pode ter certeza. Mas agora me responde uma pergunta que eu imagino que nossos telespectadores também querem saber. Existe uma forma simples de eliminar esse verme e reverter a diabetes? Uma maneira barata, simples e natural? Bom, essa é a famosa pergunta de $1 milhão. Mas felizmente existe sim. Acontece que depois de descobrir a existência desse verme que causa diabetes, eu entendi que a chave para acabar com os problemas de glicemia elevada e reverter a doença é justamente fazer uma completa desparasitação do corpo e exterminar o verme diabético. E segundo meus estudos, a melhor forma de fazer isso é com o que chamamos de polifenol. O polifenol é um tipo de substância natural, altamente potente, encontrada em muitas ervas e plantas medicinais. Ele é estudado há muitos anos para uso terapêutico e, graças às suas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, também possui um alto poder protetivo. Mas não só isso. Na verdade, segundo a ciência, o polifenol é uma das substâncias naturais com maior capacidade de desparasitação do mundo. Isso significa que ele, ao entrar em contato com o seu organismo, vai agir rapidamente para localizar e matar cada verme ou parasita que possa estar causando problemas. Caramba, que incrível isso! Mas qual é o polifenol mais potente que o senhor encontrou? Bom, segundo meus estudos, o mais potente e comprovado cientificamente é o transresveratrol. Para começar, o transresveratrol é cerca de 54 vezes mais poderoso que qualquer tipo de polifenol. Ele é conhecido por seus poderes anti-envelhecimento, sem contar com seus efeitos anti-inflamatórios, anticancerígenos e imunomoduladores, o que significa dizer que ele pode literalmente agir no seu corpo inteiro, inclusive no pâncreas, e te proteger de qualquer invasor ou agente desconhecido. Inclusive, cientistas o chamam de matador de vermes, graças à sua alta propriedade de combater parasitas e vermes, como é o verme diabético, e regular a glicemia no sangue de uma vez por todas. Na verdade, eu arriscaria dizer que o transresveratrol é ainda mais forte para desparasitar do que alguns dos remédios mais usados, como o albendazol, o ivermectina e até mesmo o anita. Quer ver uma prova disso? Um estudo clínico recente realizado em julho de 2022 foi dividido em dois grupos, 95 voluntários que se queixavam de glicose elevada e outros sintomas da diabetes. Um grupo iria receber a suplementação concentrada de transresveratrol, enquanto o outro receberia apenas cápsulas de farinha, placebo. No final de 24 semanas, os pesquisadores notaram que o grupo que recebeu a suplementação de transresveratrol conseguiu reduzir a glicemia e também tem uma diminuição da resistência insulínica, enquanto o grupo placebo não relatou melhoras significativas. Ou seja, além de reduzir a glicose no sangue naturalmente e combater a diabetes, o transresveratrol ainda melhorou o uso da insulina natural dos voluntários. Depois de ver esse estudo, eu tinha certeza que o transresveratrol era capaz de reverter a diabetes de pessoas pré-diabéticas. Por isso, até o final do programa, eu vou liberar uma fonte super confiável dessa substância maravilhosa para todo mundo de casa experimentar. Bom, então eu precisava ter certeza se ele era capaz de exterminar o exército de parasitas e vermes e reverter por completo a doenças em pessoas que já sofrem há anos. Então, eu continuei virando as noites atrás de mais estudos e pesquisas, até que eu encontrei um novo estudo feito por um dos maiores laboratórios de pesquisas do mundo, a Universidade de Cambridge, que fica na Inglaterra. Após um experimento com humanos, os pesquisadores ficaram em choque com o resultado do uso do transresveratrol. Em 5 meses de testes, eles chegaram à conclusão de que esse poderoso polifenol não só estabilizou a glicose em níveis saudáveis, abaixo de 100 pontos, como também matou os vermes e parasitas de todos os voluntários, revertendo a diabetes tipo 2. Poxa, isso é realmente incrível, né? Porque são provas incontestáveis de que esse polifenol, chamado transresveratrol, funciona. Sim, exatamente. Será que dá para colocar as imagens e prints desses estudos na tela para que o pessoal que está assistindo em casa possa ver melhor? Dá sim. Inclusive, separei as referências aqui. Produção, bota na tela, por favor. Muito bom.
Agora, doutor Francisco, nos tire uma dúvida muito pertinente que não para de martelar na minha cabeça. Eu acredito que nossa audiência também tem. Tudo isso me parece ótimo, o verme do pâncreas, o transresveratrol, a reversão da diabetes, mas por que esse tratamento não é amplamente divulgado em todos os cantos? Porque eu nunca tinha ouvido falar disso antes. Afinal, se ele era tão bom assim, por que ninguém está falando? Essa é uma excelente pergunta, muito boa mesmo. Bom, posso ser um pouco polêmico aqui? Claro, fique à vontade. Estamos aqui para revelar a verdade nua e crua mesmo. Certo. Então, eu acredito que isso se dá por dois motivos. Primeiro motivo, por ser um tratamento natural, algo extraído da própria natureza e não criado em laboratório, a indústria farmacêutica não pode patentear o transresveratrol e dizer que é propriedade dela. Segundo motivo, por não ser algo que a indústria pode patentear e lucrar milhões, isso pode se tornar um risco para o seu faturamento. E por isso é outro motivo para eles cortarem o financiamento e puxar o tapete dos pesquisadores. Infelizmente, por isso, o interesse das empresas em investir e divulgar uma solução tão fantástica assim é reduzido a zero. E somos nós, a população em geral, que sofremos com essa ganância desenfreada. Caramba, é verdade. Isso faz muito sentido e é algo que a gente não para pensar. É a mais pura realidade, o que é algo triste, né? Mas nós estamos aqui para falar de coisa boa. Então nos diga, você conseguiu contornar essa situação? Quais foram os seus próximos passos? Então, é aqui que as coisas começam a ficar realmente interessantes, pois após isso eu resolvi que não iria depender dessa indústria suja que só pensa em lucrar acima de pessoas inocentes. Então, como eu sou pesquisador na área, decidi eu mesmo fazer minha própria solução para diabetes à base do extrato concentrado de transresveratrol. Entrei em contato com os fornecedores de transresveratrol lá nos Estados Unidos, comprei uma boa quantidade desse ingrediente e comecei a trabalhar em uma fórmula especial aqui mesmo no Brasil, no meu laboratório. Porém, eu ainda não estava satisfeito. Eu queria criar algo realmente muito poderoso que controlasse a glicose no sangue e revertesse a doença. Por isso, decidi acrescentar mais 2 ingredientes especiais à fórmula. Eles são fibra de beterraba, uma fibra exótica extraída da beterraba. As fibras por si só já são extremamente cruciais para a saúde e para quem tem diabetes tipo 2. Mas além disso, a fibra de beterraba em específico é essencial no controle da glicose, pois ela ajuda a retardar a absorção dos carboidratos. Isso é fantástico.
Principalmente se você quer continuar comendo bolo, pizza, lasanha, pão francês, torta, ou até mesmo tomando sua cervejinha no final de semana. Não é à toa que as grandes universidades como Harvard, Stanford, Johns Hopkins estão investigando a fundo seus